Hoje aqui no Quadro de Cultura eu estou em frente ao Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Eu vou entrar lá para mostrar para vocês o grande acervo, o grande arquivo de grandes nomes da nossa literatura que estão lá guardados, doados pela família e guardados aqui neste local. São acervos de Anita Malfatti, correspondências de Mário de Andrade, entre outros nomes que são muito importantes para a obra literária brasileira. Vamos lá conhecer um pouquinho agora? Eu já estou aqui dentro do IEB, estou emocionada porque eu já estou em contato aqui com as obras da Anita. A Elizabeth Ribas, ela é responsável técnico por todo o arquivo que existe aqui dentro, o arquivo permanente que tem dentro do IEB. Arquivos das obras de Anita, das correspondências de Anita Malfatti, entre algumas obras, da coleção de Mário de Andrade, entre outras tão importantes que constam aqui. Elizabeth, muito obrigada por me receber, é um prazer imenso estar aqui e a gente está de luva, porque tem que mexer com luvas nesse arquivo. Fala para mim um pouquinho sobre esse trabalho que você desempenha aqui. O trabalho no arquivo, ele é um trabalho de permanência da memória das pessoas, né? A gente rechaça um pouco a ideia do arquivo morto. Pelo contrário, né, o arquivo está cada vez mais vivo, principalmente hoje em dia, são novos suportes, novas tendências, novas técnicas, novas metodologias de trabalho. E o que a gente faz? A gente guarda, né, como se fosse numa cápsula do tempo, preocupada com a preservação dos diversos suportes que nós temos, a memória das pessoas. No caso do arquivo da Anita Malfatti, nós temos no arquivo muitos documentos pessoais dela, né, pelo arquivo ser especializado em arquivos pessoais, e dentre eles nós vamos mostrar algumas coisinhas hoje, principalmente algumas coisas em papel. Ela fez algumas ilustrações também que as pessoas não conhecem tanto, a gente vai mostrar. Além da Anita e a Anita pintora, a gente tem a Anita amiga, né? Então aqui a gente tem a correspondência entre ela e o Mário de Andrade, e por sorte, né, como os dois fundos pessoais vieram para a gente tem esse complemento, né? A gente tem o diálogo efetivo da correspondência. E, além disso, como eu sei que os telespectadores adoram cultura, né? Esse ano é um ano especial também para nós, porque, dentre outros fundos com muitas efemérides, a gente tem algumas comemorações do Graciliano Ramos, né? Que é o autor de Vidas Secas. Esse ano a gente tem várias comemorações envolvendo o nome dele, então a gente vai mostrar algumas coisinhas. Vamos começar com a Anita? Vamos, claro, eu já estou ansiosa porque aqui foi fonte também para a minha pesquisa para desenvolver o espetáculo que eu apresento. Aliás, eu tenho que agradecer muito a Beth, porque ela foi uma pessoa que me ajudou muito e é sempre muito emocionante tocar nesse arquivo e ter contato com as coisas que a Anita fez. Eu acabei de ver algumas das obras dela na sala de exposição, que também vocês vão ver as imagens, e eu senti uma emoção muito profunda, porque eu me sinto muito próxima da Anita. A Anita faz parte da minha vida e estou muito emocionada de estar aqui de novo, Beth. Vamos lá? A gente separou alguns documentos que são significativos na vida da Anita, né? Eu separei em especial um convite que era entregue às pessoas, porque a Anita, durante muito tempo, principalmente quando ela volta, né, das viagens, ela abre o próprio ateliê na Rua Ceará. E como é que ela faz essa divulgação? Ela mandava um convite para as pessoas, né, informando a nova abertura dos cursos e os cursos de pintura. Então a gente começa a ver um outro lado da Anita também. Então a gente tem a Anita pintora, a gente tem a Anita amiga, a gente tem a Anita gravadora, e aqui a gente tem a Anita professora, né? Junto com o cartão, a gente separou alguns cadernos. Bom, as pessoas estão vendo, né? No arquivo é tudo assim, é sempre caixinha, cada documento tem o seu ninhozinho, tudo isso é envolvido em um papel especial para preservação do papel, né? Aqui mesmo a gente estava pegando também o regulamento do pensionato artístico. A gente já percebe que tem duas cores no papel, né? Por quê? Provavelmente, quando estava na casa da Anita, ele ficou exposto ao sol, ele foi desbotando, né? Então, as pessoas em casa podem receber algumas dicas também. Papel e sol são coisas que não ficam juntas jamais.
Papel e umidade também não fica junto, né? É por isso que todos os documentos são envolvidos nesse material, que é um papel neutro, né? E inclusive ajuda na identificação dos documentos. E ó, tem um caderno que eu gosto bastante, que é o caderno de assinaturas da exposição de 1914. É a primeira exposição da Anitta, né? Então ele tem a rubrica, né, das pessoas que foram lá visitar. É um caderno simples, a gente já percebe que foi um começo não glamuroso, né? Às vezes a gente pensa, hoje em dia é tão difícil começar a trabalhar com arte, né? A gente que trabalha com cultura e arte sabe como é que é. Mas para a Anitta também, né? Até o caderno, ele nem tem capa, né? Mas é interessante que tem a Antonieta Penteado, é a primeira aí na exposição, né? Que é um nome importante aqui para a cultura de São Paulo. Então ela ia fazendo várias anotações e a gente percebe um outro lado dela também, né? Aqui a gente vê como se fosse um diário? Como se fosse um diário, mas é um diário de pesquisa. Aqui, por exemplo, é um caderno de anotações onde ela faz o estudo dela em inglês, porque ela teve que estudar inglês para estudar fora. Então, são coisas interessantes também. Aqui tem telefone, a gente percebe que é um caderno bem interessante, né? Ela faz anotações sobre a 7ª Bienal de São Paulo, que aconteceu em 63. E, além disso, dentre os outros cadernos, que não vai dar tempo de a gente mostrar tudo aqui para vocês, mas a gente encontra uma grande quantidade de cadernos preparatórios de aula. Quando ela foi dar aula, principalmente no Mackenzie, ela deu um curso de História da Arte. Esse material a gente também tem aqui, inclusive as imagens que ela utilizava. Na época não tinha slide, né? Então ela tinha imagens que ela apresentava para os alunos. Isso daí é muito interessante, porque apesar dela trabalhar com a arte moderna, ela não renegava a tradição clássica, né? Então ela mostrava que ela conhecia, né? Isso daí eu acho que é importante, né? Ela marcava que ela tinha conhecimento catedrático sobre as diversas outras artes. Agora a gente vai ver um pouquinho a Anitta como pessoa, né? Então esse daqui era o cartão de visitas da Anitta. Olha que bonitinho. Era pequeno, delicado. Eu gosto de pensar que ele é que nem ela, assim. Ela era bem delicada, né? Apesar dela ser forte, ela tinha toda a delicadeza dela. A gente tem a cédula de identidade da Anitta. Olha que bonitinho. A Anitta alterava as datas de nascimento dela, porque do grupo dos 5, dos modernistas, ela era a mais velha, mas ela não queria parecer a mais velha. Então ela alterava os documentos dela e eu não sei exatamente quantos anos ela tinha. Ela tinha uma carteira de trabalho, né, que ela era registrada como pintora. Pintora. Né? E o mais interessante é que não existe nenhum registro. Né? Então a gente percebe, a Anitta Malvado não tinha registro, então a gente pode ser pintores autônomos hoje em dia. Quem sabe a gente tem uma carreira tão brilhante que nem a dela. É isso que eu ia dizer, ela dispensa qualquer currículo, né, Beth? E aqui também tem a marca, né? Ela preferiu colocar o dedo esquerdo, porque a mão direita, ela tinha a questão, né? Então tá riscado aqui direito, ela riscou e colocou como o dedo esquerdo, que era o dedo que ela trabalhava, né? A mão que ela trabalhava. Então aqui a gente já tem uma cédula de identidade dela mais madura, né? Que é diferente daquela. E assim os documentos eles vão retratando, né? A Anitta cidadã, a Anitta trabalhadora, né? Hoje a gente deu um foco nas obras, principalmente, né, na vida e na obra da Anitta Malfatti. Vale a pena voltar para conhecer um pouco mais sobre essa coleção do Mário de Andrade e com certeza sobre toda a obra de Graciliano Ramos. Beth, o IEB, eu quero lembrar que o IEB está aberto à visitação. Sim. Qualquer pessoa pode vir aqui, ter acesso a esses arquivos. Tem uma sala de consulta, vocês viram nas imagens. E conta pra gente também sobre o arquivo que fica online.
Então, todos os nossos documentos, eles estão sendo cadastrados pelas equipes que a gente tem aqui que trabalham diariamente. O arquivo físico, ele funciona de segunda a quinta-feira, das 9 às 18 horas. Todos são bem-vindos, não é necessário um agendamento prévio, mas caso a pessoa queira conferir se o documento está aqui mesmo, se ele não está emprestado, o nosso e-mail de contato é arquivoieb@usp.br. Pode encaminhar para mim ou então para nosso anjo da guarda aqui, que é a Gabriela, e a gente responde sempre no final da tarde. O acervo online, ele está disponível com os dados dos documentos. Entrando na primeira página do IEB é fácil de achar, é www.ieb.usp.br/catálogo_eletrônico. A pessoa pode ter de primeira mão o que está acontecendo aqui dentro. E fica aí o convite para vocês virem conhecer, porque vale muito a pena. É lógico que pela internet, quando vocês tiverem tudo disponibilizados, vai ajudar muita gente que não tem essa condição de vir até São Paulo. Mas estando aqui, gente, é emocionante demais tocar nesses papéis, é muita emoção conhecer um pouco da história dessas pessoas que fizeram a história da arte do nosso país. Eu tenho muito que te agradecer, Beth. Novamente, uma gracinha. A Beth é sempre muito gentil, muito generosa e tá aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho sobre essas histórias de pessoas tão importantes, com essa explicação fantástica que a Beth passa pra gente. Beth, obrigada, viu? Até a próxima matéria. Na verdade, a documentação, ela é como se fosse um quebra-cabeça e a gente vai recompondo parte por parte de uma narrativa. Essa narrativa, ela nunca é completa, mas aí que está a mágica, né? Porque no arquivo pessoal cabe a gente fazer muitas perguntas e obter poucas respostas. Mas essas respostas, quando a gente as obtém, elas são tão mágicas, né? Porque elas estão em uma outra dimensão, né? E o mais legal é que quando a gente trabalha com arquivo pessoal, a gente acaba ficando amigo das pessoas, né? Então, por exemplo, a gente se conheceu por causa da Anitta, né, Cláudia? A gente se conheceu por causa da Anitta. Então, ela tem essa questão especial na nossa vida também. Para a gente terminar a parte da Anitta, duas coisas importantes. A Anitta, durante um tempo, como ela precisava sobreviver, ela ilustrou alguns catálogos, inclusive o catálogo do programa do Teatro Municipal de São Paulo. É uma atividade pouco conhecida sobre ela, mas ela ilustrou até num viés mais clássico, um traço diferente do dela, Atrás tem uma publicidade, da Casa Cosmos e dentro tem o programa, oficial do Teatro Municipal, também com a sua publicidade da época. Nesse caso aqui era uma apresentação sobre o Carlos Gomes, então tem tudo aqui, mas a frente do catálogo é da Anitta Malfatti, tem até a assinaturinha dela aqui. E aí volta para uma questão mais acadêmica, uma linguagem mais acadêmica. Isso foi feito depois da Semana de Arte Moderna, Beth, você sabe? Foi feito depois. Você acredita que é quando ela já estava retroagindo aos seus modos modernistas? Sim, sem dúvida alguma. Foi um momento de incertezas, E aqui, a pedido do amigo Mário de Andrade, ela ilustra um catálogo sobre parques infantis. Quando o Mário, ele trabalha no Departamento de Cultura de São Paulo, ele trabalha como secretário da Cultura, ele pede para que a Anitta ilustre para ele. E ela faz, um desenho também que a gente percebe que já está mais no tom do clássico. Sim. Mas eu tenho certeza que ele gostou muito. Esse catálogo aqui é um item colecionável. Hoje em dia as pessoas procuram bastante. E ele mostra os parques espalhados pela cidade de São Paulo, Uma coisa fantástica. Claro que dentro são imagens, são fotografias, principalmente das crianças brincando. Mas é um catálogo muito interessante para a época. A Anitta, ela manteve a sua correspondência com Mário de Andrade.
Então, aqui, né, nessa caixa e nessa outra caixa, a gente tem as cartas que marcam o diálogo dos dois. Aqui é uma das cartas da Anitta, a gente percebe a letrinha dela, né? Era uma letra bem específica, mas ela também fazia os seus desenhos, né? E aí aqui ela tá falando assim... a tarefa é horrível e se alguém fosse realmente meu amigo, bem que eu deveria receber a chave deste triste problema. E aí tem uma pessoinha chorando que ela faz um desenho. São os smiles de hoje. É verdade. Então essa é a carta que o Mário escreveu para Anitta Malfatti. Ele faz um desenho contando sobre a queda do bonde, não é? Isso. Daí ele falou assim, que horror, assim, e desenhou, né? Desenhou ele caindo do bonde. Aproxima a imagem da queda do bonde de Mário de Andrade, como ele caiu. Deve ter sido muito engraçado. Ainda ele fala assim, de bunda no trilho. Eles tinham um linguajar bem peculiar também, sim, né? A amizade entre os dois chegou a causar rumores de outras possibilidades, mas a gente, quando pesquisa a vida da Anitta e a vida do Mário, a gente percebe que era uma amizade muito profunda mesmo, né, Beth? Que essas segundas intenções que o público e que os especuladores fazem a respeito dessa amizade não passou de especulação, né? E que o Mário, na verdade, ele era muito carinhoso, né? Quando eu comecei a organizar a Anitta, eu olhava as cartas e eu sempre queria o mais que não existe, né? Aí que tá o perigo, né, de mexer com um arquivo, né? Você quer procurar alguma coisa que na verdade não existe, né? E olhando a correspondência do Mário, depois a gente percebe o carinho que ele tratava, inclusive outras pessoas. Ele era uma pessoa fantástica, né? Nós ganhamos o livro da coleção Mário de Andrade. É um livro que foi catalogado pela professora Marta Rossetti. Aliás, toda a minha pesquisa sobre a vida da Anitta Malfatti começou por meio da obra da professora Marta Rossetti. Ela foi uma grande pesquisadora sobre a vida e a obra da Anitta, e foi por meio dessa obra que eu não só consegui concluir o meu trabalho de pesquisa em relação ao espetáculo, mas também que eu cheguei ao IEB. Eu entrei em contato com a professora Marta um pouquinho antes dela falecer, não tive oportunidade de conhecê-la, mas quando eu entrei em contato com o IEB para tentar conversar com ela, não sabia que ela já havia falecido, foi que eu me encontrei com a Beth, e a Beth, muito generosa, muito gentil, quem passou a me ajudar com todas essas pesquisas sobre a Anitta Malfatti. E quem quiser conhecer um pouco mais, ou melhor, quem quiser aprofundar o conhecimento sobre a obra da Anitta Malfatti, vale a pena, gente. Anitta Malfatti no Tempo e no Espaço, da professora Marta Rossetti, é uma biografia e estudo da obra. Aliás, é um estudo profundo, reconhecido inclusive pela família da Anitta como uma obra que retrata a realidade da Anitta Malfatti. E aqui é um segundo exemplar que mostra que faz um catálogo, na verdade, não é, sobre as obras que foram feitas por Anitta Malfatti. E aqui a gente está ganhando do IEB essa coleção Mário de Andrade, que é um catálogo organizado pela professora Marta Rossetti sobre todo o acervo que Mário de Andrade tinha. Ele era um grande colecionador de artes, então vale a pena. Hoje eu tive acesso a algumas peças que ficam aqui no IEB, que estão expostas na exposição Avesso do Avesso, e vale a pena porque é um livro muito interessante. E ganhamos também um catálogo da série Correspondência de Mário de Andrade, uma caixa com esse CD, vou doar um exemplar para a biblioteca. Eu tenho que agradecer muito ao pessoal aqui do IEB, porque é sempre um carinho muito grande quando a gente está aqui. E aí, Beth, o que você separou para a gente? E para terminar, é um convitinho para vir conhecer também o acervo do Graciliano Ramos. E dos manuscritos que a gente tem, eu escolhi os manuscritos de infância. É um livro que eu gosto bastante, acho que ele também gosta bastante. E tem um relato do Graciliano Ramos que ele fala que ele gosta de criança, né? Então o livro Infância e tantos outros livros de literatura infantil que ele escreveu mostram isso. Esse é a primeira capa do capítulo que chama Samuel Smiles, que foi o primeiro capítulo composto para a infância, né? Então a gente percebe aqui
o trabalho, né? Crianças que estão na escola estão nos vendo, né? Quando o professor fala, vamos refazer a redação, é um processo de engrandecimento da obra, porque o Graciliano, que era o Graciliano, olha só, ele escreveu uma página e ele cortou mais da metade da página, né? Então ele era crítico, ele era muito dedicado ao que fazia, né? Muito atento. E isso tudo manuscrito, né, Beth? Sem a facilidade do computador que hoje vocês têm aí de deletar e voltar a começar tudo de novo. Então esse material ele está composto pelos capítulos, né? O segundo capítulo sobre os astrônomos, que também é bem bonito o manuscrito. A gente vê a assinatura do Graciliano aqui, né? O papel muito delicado, né? Por isso que tem todo o trabalho sendo feito. Não só os manuscritos estão sendo trabalhados, mas a gente tem uma equipe que são estagiários aqui e se tornam especialistas na obra do Graciliano, que estão trabalhando hoje com as fotografias, né? E uma coisa bem bacana do Graciliano que nós temos é que nesse mesmo relato que ele fala, gosto de criança, as pessoas perguntaram para ele o que ele lê e ele falou que lia a Bíblia, né? E é interessante porque a gente tem a Bíblia do Graciliano. Que bacana. A Bíblia, por ela ser de um papel muito sensível, ela já chegou pra gente, né, um pouco deteriorada, mas ela foi estabilizada aqui. E o corpus dela, né, que foi restaurada pelo nosso laboratório de conservação e restauro, ele tá aqui. Então aqui tem a dedicatória de quem deu. Então a gente percebe aqui o trabalho do pessoal do laboratório de restauração, né? Tudo isso foi estabilizado, é por isso que a gente consegue mexer. Mas a Bíblia, ela é marcada por uma série de ilustrações. Olha que fantástico. Que bacana. Que também foram estabilizadas, né? E compunham as leituras do Graciliano Ramos, né? Ela tinha essa questão do banho de ouro aqui nas folhas, né? Que é o que atrapalha bastante também. Mas ela era lida? Sim, com certeza ela era lida. Porque ó, a gente vê anotações do Graciliano nela, né? Por mais que elas estejam bem apagadas também pelo tipo de papel que a Bíblia se impõe, mas a gente vê as anotações de leitura, né? Que ele afirma, né? Qual é a sua leitura, qual é o seu tipo de leitura? Ele falou, eu leio a Bíblia. Então, a gente tem aqui esse material, as anotações, tudo muito interessante, né?